Diego Amorim já aqui com a gente para falar sobre a nossa política, principalmente a política em Brasília, com olhos atentos. E a gente sabe que as conexões na política são muito importantes, né? Aquele jogo da política todo. Mas a sorte ajuda e ajuda bem em alguns políticos nos projetos quando eles estão no poder. Diego, bom dia para você. Para o Nonato, para a Ana, para todos que nos acompanham, a gente está chegando nessa reta final do ano, muita gente já começa a falar de sorte, que tem a mega da virada, né? Eu sou daqueles que pede a Deus para ganhar e Deus responde, mas você tem que jogar, né, meu filho? Se não jogar, eu não consigo te ajudar a ganhar na Mega Sena. Mas olha, sorte tem a ver sim com política, ainda que o conceito de sorte pareça ser um pouco subjetivo, né? Se você for dizer para um político que ele teve sorte no mandato dele ou sorte na campanha dele, ele pode responder você até de maneira ríspida, vai dizer, não, sorte não existe, é o meu trabalho, é a minha competência, né? São as minhas habilidades, as decisões que eu tomei à frente do governo, à frente da prefeitura, à frente do meu mandato. E aí as coisas acontecem quando a gente trabalha, né? Geralmente é isso que a gente escuta. Tem gente que não gosta de ter a sorte como aliada porque parece que é um atestado de incompetência. Mas como queiram chamar, alguns chamam de sorte, outros de acaso, outros de destino, outros de bênção, de graça, aí entra um pouco com religião. Mas enfim, fato é que a política, ela também conta com esse quê, digamos assim, de subjetividade, de sobrenaturalidade, né? E olha que eu não vou nem entrar, Michele Nonato, naquele quesito de pessoas, por exemplo, que ganham a eleição na reta final porque o adversário morreu por algum motivo, de uma morte súbita. Isso acontece, né? Na reta final ali da campanha, tem um infarto, ou então recua, e aí é impugnada a candidatura daquele adversário. Não é nem disso que eu vou falar hoje, embora isso também exista muito na política. Eu vou comentar hoje sobre sorte política porque o economista Gabriel Leal de Barros, ele que é sócio economista-chefe da Rio Asset e é ex-diretor da Instituição Fiscal Independente, com passagens pelo BTG Pactual e RPS Capital, ele deu uma entrevista para o portal Metrópolis, para os nossos colegas jornalistas de lá, dizendo que o presidente Lula teve sorte na economia neste seu primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula. Segundo esse economista, o que ajudou aí o presidente Lula foi, sobretudo, o desempenho considerado extraordinário do agronegócio no primeiro trimestre deste ano de 2023 e também por um cenário desafiador para outros países emergentes, ou seja, o cenário global, mundial da economia acabou fazendo com que o Brasil estivesse dentro desse bolo e aí ele se destacasse do ponto de vista competitivo com outras nações também que estão, digamos assim, páreo a páreo com a gente na economia. Mas não é a primeira vez, né, Michele Nonato, quem acompanha um pouquinho aí da vida política do Brasil, ou mesmo quem não acompanha, se lembrar um pouquinho, olhar para trás, para anos atrás, vai lembrar que lá em outros mandatos do presidente Lula, em seus primeiro e segundo mandatos, ele também foi ali muitas vezes taxado como um sortudo, sobretudo na questão da economia. A gente lembra ao nosso ouvinte que o presidente Lula assumiu pela primeira vez o Palácio do Planalto em 2003 ali, depois de 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, e instalou lá junto com a turma de economistas do PSDB o Plano Real, fez um arroxo fiscal no Brasil, as contas estavam, digamos assim, em dia na comparação com o que a gente via de superinflação, de governo Sarney, de dívida com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o presidente Lula, ao chegar ao poder, um operário ali em 2003, conta com essa sorte, digamos assim, desse cenário econômico favorável para o Brasil, e depois, mais à frente, ainda tem o boom das commodities, que faz o presidente Lula soltar aquela famosa frase que muitos podem ter se esquecido, mas quando eu citar agora talvez se recordem, né? Quando o mundo vivia uma grande crise econômica, lá em 2008, quando teve a quebra
do Lehman Brothers, lá nos Estados Unidos, e o presidente Lula disse que a crise no Brasil seria uma marolinha. Vocês se lembram dessa frase? Tranquilamente. Com certeza. Ia ser só uma marolinha, né? E de fato foi somente uma marolinha mesmo naquele momento, diante de todo o contexto econômico que o Brasil vivia diante do mundo. Agora, é claro, se a gente perguntar isso para o presidente Lula, ele vai dizer que não foi só isso e que teve todo o esforço do governo dele à época. A Dilma Rousseff, para a gente fazer aqui uma ordem cronológica de presidentes, né, da redemocratização para cá, a Dilma Rousseff a gente pode chamá-la de sortuda também ali, porque o presidente Lula a escolheu para ser a sua sucessora. Ela não era do mundo político de eleição, né? Ela não tinha se candidatado, mas tinha sido secretária no Rio Grande do Sul, era ministra de Minas e Energia, depois ministra da Casa Civil e acabou chegando ao Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer, se eu disser que ele foi um sortudo por chegar à presidência, os petistas vão ligar na rádio, os aliados do PT vão dizer que eu sou doido, porque muita gente acredita ao Michel Temer a própria negociação para o impeachment da Dilma. Mas fato é que o Palácio do Planalto caiu no colo ali do Michel Temer, vice-presidente da República à época, e ele então também teve ali o seu quê de sorte ao chegar ao comando do país, do executivo. Aí vem o Bolsonaro, que também surfou, e aí muitos também o consideram sortudo aqui em Brasília, diz que ele foi a pessoa certa no lugar certo naquela eleição de 2018. Michele Nonato. Opa, perdemos aqui o contato com o Diego, a gente vai retomar com ele para que ele possa complementar esses cenários de sorte, que são muitos mesmo, como o Diego estava destacando, para os mais variados governos, Michele. Agora, o Diego abriu dizendo que se ele não jogar, ele também não vai saber se ele tem sorte, que é o meu caso, eu não jogo, não sei se eu vou ter sorte. Esses cidadãos aí, de algum modo, trabalharam também para contar com essa sorte aí desses eventos fortuitos que o Diego elencou pra gente, né? Então, não é apenas sorte, você tem que trabalhar para que a sorte em algum momento chegue até você. Ficar lá em casa, sentado no sofá, essa sorte não vai bater na porta, né? Como tudo na vida, né? Exatamente. Não só na política, na nossa vida pessoal também é assim. Assim como possivelmente deve ter episódios em que eles não deram uma boa sorte, e em algum momento as coisas não andaram como deveriam, né? Contato retomado aqui, Diego, você ia começar a dizer o momento de sorte de Bolsonaro quando tivemos a interrupção. Exatamente, Nonato, estamos de volta, estou caminhando para o fim. Mas o Bolsonaro, ele se colocou ali, né, como alguém que seria a pessoa certa no lugar certo, dentro daquele contexto político que a gente vivia em 2018, em que o presidente Lula estava preso, em que havia um sentimento anti-PT muito forte no país, sobretudo por conta da Lava Jato nos anos anteriores. Então, o presidente Bolsonaro, que era ali um deputado de baixo clero, é sempre bom, interessante a gente ver essa história política do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele chega ao poder. E quando ele chega ao poder, o maior desafio que poderia ser do ponto de vista econômico, por exemplo, do governo dele, já estava pronto, já estava pavimentado. Eu estou me referindo à aprovação da reforma da Previdência, que o ex-presidente, no caso ali, Michel Temer, já tinha deixado tudo pavimentado, o caminho pronto no Congresso Nacional para a aprovação dessa importante reforma, e que só não foi concretizada ainda no governo de Michel Temer por conta daquele escândalo que ficou conhecido como escândalo da JBS. Então, o presidente Jair Bolsonaro ganhou de presente, logo ali no seu primeiro ano de mandato, a aprovação da reforma da Previdência. E agora o presidente Lula também é colocado como alguém de sorte aí, sobretudo do ponto de vista econômico, a despeito de todos os desafios nesse campo e que vão aumentar em 2024. Para concluir, para dar um último exemplo mais local aqui do Distrito Federal, mas certamente você, ouvinte, pode se recordar aí também da sua região, da sua cidade, e tentar encontrar aí na sua mente um pouquinho de sorte dos seus governantes. Mas aqui em Brasília, durante a pandemia, o governador Ibanez Rocha, que acabou sendo reeleito no ano passado, ele fez uma aposta muito grande, Michele Nonato, nas obras, porque, veja, as pessoas estavam todas dentro de casa, naquele momento mais duro da pandemia, ninguém saía, não havia movimentação na cidade, não havia mobilidade, e o governo Ibanez decidiu, então, arrochar, para usar um verbo aí nordestino, arrochou nas obras,
colocou um monte de obra para ser tocada aqui na capital federal, porque, enfim, a pandemia acabou contribuindo para todo esse formato, não atrapalhava o trânsito, né? Enfim, e isso, muita gente, analista político aqui em Brasília, acredita a esse movimento de obras do governador Ibanez durante a pandemia, a reeleição dele, e isso acabou quebrando um jejum aqui em Brasília que não reelegia um governador desde os tempos de Joaquim Roriz. Agnello Queiroz não foi reeleito, José Roberto Arruda acabou sendo preso e não foi reeleito, Rodrigo Hollenberg não foi reeleito, e o governador Ibanez Rocha, muito por conta dessa questão das obras na pandemia, conseguiu ficar mais 4 anos aqui à frente do nosso Palácio do Buriti. Mais um exemplo também, quando a sorte ajuda os nossos políticos. Ruim é quando eles têm sorte e a gente tem azar, viu, Michele Nonato? Mas a gente vai contando com a sorte e cruzando os dedos de vez em quando um pouquinho também. É, que a sorte vire a nosso favor, não só a favor deles. E quando for a favor deles, que seja ao nosso também, né, Exatamente. Diego? É isso, obrigada por hoje. Até amanhã, Diego. Até amanhã.